Bom, e deixa eu voltar aqui ao caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a revelação das mensagens pela Folha de São Paulo, troca de mensagens entre assessores do ministro Moraes, porque o repórter Edilson Salgueiro e também o jornalista independente David Agape entrevistaram o perito criminal Eduardo Talhaferro, que ontem prestou depoimento à Polícia Federal aqui em São Paulo. Essa entrevista será publicada no site Revista Oeste dentro de instantes, mas a gente dá aqui, antecipa em primeira mão, em Oeste Sem Filtro, um trecho dessa entrevista que você depois pode conferir no nosso site. Eu vou trazer só duas perguntas para você entender aí essa conversa que os jornalistas Edilson Salgueiro e David Agape tiveram com o Eduardo Talhaferro hoje, sexta-feira. Então, uma das perguntas foi a seguinte: por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? E aí Talhaferro responde: não conversei com ninguém, mas com a Revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem. Eu conheci a Revista Oeste pelo TSE. E aí mais uma pergunta: como o senhor se sente agora? E aí Talhaferro responde: estou me sentindo como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses. Pessoas que nunca vi, não sei o que faziam da vida nem o que fazem. Vejo que são jornalistas agora, mas não assisto TV, não faço nada. Meu negócio é trabalho. E assim, nesse último ano, nem isso tenho conseguido fazer. Passei de braço direito para perseguido. E não duvido que tenha de me exilar. Li reportagens informando que atirei em minha ex-mulher. Isso nunca ocorreu. Disseram que taquei fogo. Cheguei a ver uma postagem no Twitter X dizendo que tenho processo de abuso sexual. É absurdo. Querem expor as minhas filhas, minha família. Para acreditarem nessas histórias e me darem um tiro, é 1 segundo. Fecho aspas aqui para a resposta de Talhaferro. Então, chamo a atenção que essa entrevista na íntegra será publicada dentro de instantes no site revistaoeste.com. Então, você que está aí acompanhando Sem Filtro, fique de olho. Daqui a pouquinho, a entrevista com Eduardo Talhaferro no site da Revista Oeste. Deixa eu passar aqui rapidamente para o Alexandre. Eu sei que nosso tempo está se esgotando, Alexandre, mas realmente esse trecho aqui da resposta do Talhaferro chama muito a atenção. Primeiro, quando ele diz não tenho dúvida que não duvido que tenha que me exilar, e depois ele falando que teme a própria vida aí por acreditarem nessas histórias e me darem um tiro, é 1 segundo. É preocupante aí essa história. A gente vai aguardar a entrevista na íntegra, mas a gente já soltou aqui, antecipou um trecho dessa conversa com o perito criminal. Alexandre. Ele sabe mais do que nós, porque ele estava lá dentro. Então, ele tem motivos para afirmar uma coisa dessas. Não custa lembrar, ele viu o parágrafo 2º do artigo 220, é vedado todo e qualquer tipo de censura, política, ideológica, artística, é vedado. Mas ele estava sendo usado para fazer censura. Vamos pegar a Revista Oeste, não vi nada, só tem notícia. Não, use a sua criatividade. Então, ele sabe como funciona. Ele estava lá dentro, ele fazia parte. Por isso ele está... As palavras dele são, digamos, denotam mais conhecimento do que nós. Ele estava dentro, a gente ainda está fora. Piotr, daqui a pouquinho essa entrevista vai ser publicada aí no site da Oeste, lembrando que os repórteres, então, Edilson Salgueiro e o David Agape, conversaram na tarde de hoje com o Eduardo Talhaferro, e chama atenção, né, que ele disse que não conversou com ninguém, mas abriu espaço para a Revista Oeste justamente porque nós fomos citados na troca de mensagens. O uso e a criatividade foi para nós. Isso. É ele que recebeu do Dr. Ayrton para que usasse a criatividade, porque ele, Talhaferro, tinha dito que no olhar de perito dele só tinha encontrado publicações jornalísticas na Revista Oeste. Agora, ele era o sujeito que trabalhava nessa comissão de perseguição, nesse aparato persecutório dentro do TSE, em conluio com o Supremo Tribunal Federal, e está se colocando agora nessa condição de perseguido e explicita isso, inclusive com temor pela própria vida. É um furo jornalístico importante ver a íntegra dessa entrevista, que vai daqui a pouquinho, né, no site da Revista Oeste,
Só antecipamos um pequeno trecho ainda, que está sendo, digamos, terminada esse trabalho de edição, né? Exatamente, Piotr. Cauty, a gente antecipou aqui 2 perguntas dessa entrevista que logo mais aí vai ser publicada no site da Revista Oeste. Cauty, suas considerações aí, o Talhaferro dizendo que está se sentindo como o Alan dos Santos, como o Rodrigo Constantino, eles que foram investigados, né, a mando do ministro Alexandre de Moraes, de acordo aí com essa troca de mensagens divulgada pela Folha. E ele fala outra coisa muito interessante. Provavelmente terei que me exilar. Teremos mais um exilado político brasileiro, dessa vez um dos mais próximos colaboradores do ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente ele está temendo por sua vida, né? Ele, pelas palavras, transpare claramente um medo por sua incolumidade. Então, Talhaferro, ele quis dar essa entrevista para mostrar o que está acontecendo, o nível de gravidade o que o Brasil hoje enfrenta, com uma censura de um lado, violações graves e sistemáticas da Constituição e da lei por parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o risco até da incolumidade por quem denuncia, ou como nós, aqui na Revista Oeste, por quem faz simples jornalismo. Afinal, eles mesmos disseram, só achamos publicações jornalísticas. E a resposta foi, use sua criatividade para incriminá-los. Ou seja, esse é o Brasil do absurdo jurídico que vivemos hoje. Ou melhor, do Estado de Direito dos jagunços que vivemos hoje. Deixa eu passar aqui para a Ana, lembrando que ontem, Ana, o Eduardo Talhaferro prestou depoimento à Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes mandou apreender o celular do perito criminal. Tem muita gente perguntando aqui no nosso chat onde que eu assisto essa entrevista. Não é uma entrevista por vídeo, tá? É uma entrevista por escrito que será publicado no site revistaoeste.com dentro de instantes. Nós antecipamos aqui um trecho dessa entrevista, mas a íntegra será publicada então no site revistaoeste.com. É texto, não é vídeo. Tá, Paula, agora eu vou levar as palavras do Talhaferro com um pouco de ceticismo, né? Como os americanos falam aqui, a grain of salt, um pouquinho de sal, porque ele precisou ser perseguido para falar isso tudo. Se não fossem os 6 gigabytes publicados, né, até agora, pouco, né, publicado pelo Glenn Greenwald, ainda tem muita coisa, né, para ser publicada, ainda tem muita flecha para atirar, não é isso? Não foi assim que um certo ministro do Supremo disse? Será que ele viria à tona? Eu acho que ele entrou agora, ele viu que a perseguição, assim como a Revolução Francesa, eu sempre cito esse caso aqui porque a história nos ensina muito, a Revolução Francesa uma hora chegou, né? As guilhotinas chegaram para os jacobinos. Eu acho que ele entrou no modo de autoproteção e ele sabe que a Revista Oeste nós vamos publicar o que são fatos, nós publicaremos fatos jornalísticos e a verdade, como ele muito bem disse, né? E viu, eu procurei ali, mas só tinha fatos jornalísticos. O problema é a continuação do diálogo. Use a criatividade e o outro respondeu, vou dar um jeito, risos. Então, é um modo de autoproteção. A guilhotina começa a chegar nos jacobinos. Bom, deixa eu aproveitar para me despedir de quem nos acompanha pelas rádios, web rádios e TVs em todo o Brasil. Uma ótima noite, bom final de semana. Te espero aqui na segunda-feira, a partir das 5h45 da tarde. Nós seguimos nossa programação aqui no canal da Revista Oeste pelo YouTube. Agora, 19h47. Deixa eu só chamar aqui o Piotr. A gente está aqui comentando essa entrevista do Talhaferro, que logo mais será disponibilizada no site da Revista Oeste, Piotr. E fizemos menção ao presidente do CNJ, Luiz Felipe Salomão, que deixou agora, nesta semana, e vai tomar posse dia 3 de setembro, novo presidente. Na verdade, do novo corregedor, que vai substituir o Salomão, que é o doutor Mauro Campbell, também do STJ. Só que ele só chega ao cargo dia 3 de setembro. Então, nessa, podemos chamar, vacância de 23 de agosto hoje até o dia 3, quem vai assumir é o ministro Guilherme Caputo Bastos, que é um conselheiro, e ele que é, por exemplo, também do STJ. Então ele vai ser provavelmente o corregedor que vai analisar esse pedido que nós anunciamos mais cedo aqui,
essa nova análise do caso, essa representação feita pelo senador Marinho em relação aos juízes envolvidos neste caso aí, que, por exemplo, tem toda a ligação com o que o Talhaferro está dizendo, ou seja, de todas essas conversas cabulosas dos juízes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com o Talhaferro lá no TSE. Perfeito. Então, feito o esclarecimento, o Luiz Felipe Salomão deixa a corregedoria do CNJ, deixou na última terça-feira, dia 20 de agosto.